dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula dos ingredientes básicos para o cálculo. Hoje a gente vai falar do conceito de função, tá bom? Que é o conceito central, basicamente o que nós vamos estudar em cálculo 1. O conceito de função de uma variável real, tá? Funções de R em R. Mas antes de atacar os diferentes tipos de funções que existem de R em R, do conjunto dos reais nele mesmo, é bom que a gente tenha uma compreensão do que significa esse conceito geral de função, tá? Então, a gente pode começar com um exemplo. Vamos supor, um exemplo bem simples, ó. Vamos supor que a gente tem um supermercado. Em um supermercado, um exemplo muito fácil. O preço, vamos pensar num produto aqui, ó, um produto clássico no supermercado, o quilo da carne, ó. O preço da carne, da picanha, vamos colocar assim, que é uma carne boa, né, para fazer um churrasco. O preço da picanha é o seguinte, é calculado assim, ó. Da seguinte forma. Independente de quantos quilos você comprar, você já começa pagando R$3, tá? Então, ele é calculado assim, da seguinte forma. Você paga R$3, independente da quantidade de quilos. E aí, mais vamos dizer assim, é uma picanha, né? Então picanha é carne mais cara. Vamos colocar assim, ó, mais R$50 a cada quilograma de carne. Não sei porque que eu tô escrevendo tudo maiúsculo aqui, não precisa, né? A cada quilograma de quilo aqui, tá? Ficou parecendo Kiko, mas é quilograma de picanha. Ou da carne, né? Tá bom? Então a informação que você tem é essa. Então, por exemplo, olha, vamos supor que você foi lá no supermercado e está interessado em comprar 1 kg de carne. Ó. Então vamos colocar assim, ó, quantidade comprada aqui, quantidade comprada de um lado, e aqui do outro lado a gente coloca preço a pagar. Certo? Aí vamos montar uma tabela aqui, tá? Então aqui está em quilos e aqui está em reais, certo? Aqui está em quilos e aqui está em reais. Então, eu sei, por exemplo, que se eu... É claro, né? Não é uma boa ideia você entrar nesse supermercado e ir lá no onde tem um açougue, porque se você chegar lá e comprar 0 kg de carne, você já vai gastar R$3 só de entrar no açougue dele, tá? Então isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque você vai gastar aqui o quê? R$3, isso aqui é o quê? É R$3 iniciais mais R$3 mais R$50 por quilo, né? Então, R$50 vezes 0 é 0. Então, você só gasta R$3. Se você comprar 1 kg de carne, quanto que você paga? Olha, você já paga R$3 só de entrar no lugar. O lugar é um lugar que te assalta, né? Não é mão armada, só faltava ser a mão armada. E mais, ele acresce R$50 a cada quilo. Então, aqui, ó, é 3 mais 50, você vai pagar R$53, certo? Quando você compra 2 quilos, você paga R$3 mais R$50 a cada quilograma de picanha. Então, você paga R$50 duas vezes, certo? Porque R$50 por quilo, 2 quilos, 2 vezes 50, 100, mais 3, 103. Tá bom? E aí, se você compra 3 quilos, você paga R$3 mais os R$50 por quilo, referentes a essa regra do açougue. Então, aqui, como você comprou 3 quilos, é 50 vezes 3, que é 150, mais 3, R$153, tá?
e assim sucessivamente. Então, observe que dá para a gente tentar montar um padrão nesse caso aqui, em que, por exemplo, e se eu comprar, sei lá, um valor X de carne, tá? Se eu comprar um valor X de carne, segundo essa regra desse açougue, que é um açougue bem polêmico, né? Só de você entrar lá você já paga R$3, aparentemente, se eu comprar um valor X, um valor incógnito aqui, uma variável, eu vou pagar R$3 independente do tanto que eu compro, mais R$50 a cada quilo. Olha, se em 1 quilo eu paguei 50, se em 2 quilos eu paguei 2 vezes 50, se 3 quilos eu paguei 3 vezes 50, se eu compro 5 quilos, o que está relacionado ao tanto que eu estou comprando vai ser 50 vezes X, certo? Ou X vezes 50, tá bom? Então, observe que a cada quantidade comprada em quilos, eu vou pagar 3 mais 50 vezes X em reais, tá bom? De modo que agora, se eu quiser fazer a conta, sei lá, se eu comprar 1.000 quilos de carne, 1.000 quilos, isso daqui vai ser levado em quem? Em 3 mais 50 vezes 1.000, e aí você vai pagar esse precinho aqui de R$50.003 nessa carne, tá bom? E aí vocês observem que o que aconteceu aqui foi em que nós associamos números que estavam representando uma quantidade em quilos da carne comprada. Esses números foram associados a outros que nesse contexto aqui representavam o tanto que eu ia pagar, tá bom? Então, se você pensar bem, o preço que eu gasto em termos da quantidade de quilos que eu compro está em função dessa quantidade. Ou seja, o preço a pagar em reais da carne que eu compro está em função da quantidade de quilos que eu compro dessa carne, certo? Isso é óbvio, né? Em qualquer açougue é assim que funciona. E basicamente o tanto que você paga por um certo produto, com certeza ele vai estar associado à quantidade de produtos que você tá pedindo, certo? Então, uma função é mais ou menos isso, tá? Uma função, aqui nós usamos esse conceito que a gente ainda não viu, mas de função, para modelar um problema e dizer, olha, o tanto que eu pago nesse açougue para comprar 1 quilo de picanha, ou quilo de picanha, está em função da quantidade que eu compro por meio dessa expressão aqui, tá? Então, esse número X está sendo associado a esse número aqui, tá bom? Então, por isso que a gente disse que o preço a pagar, você poderia chamar de P de X, o preço a pagar para comprar picanha nesse açougue está em função de X a partir dessa equação, tá bom? Então, o preço, eu posso ver o preço como uma certa função, ele está em função da quantidade comprada de carne, certo? O conceito de função é isso, basicamente, certo? É claro que nós não precisamos, no conceito geral de funções, a gente não precisa se restringir a trabalhar meramente com números, mas no caso aqui do cálculo 1, basicamente a gente vai trabalhar com funções entre o conjunto dos números reais. Mas uma definição geral de função é basicamente isso daqui, ó. Depois desse exemplo, então, uma função, então vamos definir aqui. Uma função consiste de dois conjuntos que eu vou chamar de A e B, tá? É só uma escolha de notação. Dois conjuntos A e B e uma lei de formação ou uma relação e uma relação F que também é chamada lei de formação, relação F ou lei de formação, que faz o seguinte, que associa cada elemento do conjunto A a um único elemento do conjunto B. Deixa eu colocar uma letrinha aqui, ó, só para ficar bonitinho, ó. Associa cada elemento X do conjunto A, vou colocar assim, ó, X do conjunto A
a um único elemento, vou escrever assim, ó, f de x no conjunto B. No conjunto B, tá bom? E aí, em geral, denotamos a função. Observe que a gente precisa de três coisas, né? Essa função que a gente, em geral, é uma notação menos padrão. O conjunto A, o B e essa relação, por essa notação aqui já é mais clássica, f de A em B. Tá bom? E aí aqui o x, cada elemento x de A elevado no f de x, certo? Então, isso é uma função, tá bom? Isso é uma função. O conjunto A, alguns nomes aqui, ó. O conjunto A é chamado domínio da função f, tá? O conjunto B é chamado contradomínio ou codomínio também de f. Também o contradomínio é uma linguagem mais clássica, mas também pode ser chamado de codomínio. Codomínio de f também é padrão chamar, pode chamar do jeito que você quiser entre esses dois, tá bom? E f é chamada lei de formação, isso eu já falei, né? E f é chamada de lei de formação da função. Beleza? Então, uma função é isso. A gente pode dar um exemplo, olha. Vou considerar essa função aqui, ó. Considere a função f, sei lá, que sai do conjunto dos números inteiros, ó. O domínio para mim é o conjunto dos números inteiros, e vai no conjunto dos números racionais. E ela faz o seguinte, ó. Cada número inteiro é elevado em n sobre 2. Eu vou montar a lei de formação dela assim, ó. N sobre 2 mais, sei lá, meio. Tá bom? Ou seja, f é uma função que tem o domínio, os inteiros, o contradomínio, os racionais, e a lei de formação dela é essa daqui, ó. É n sobre 2 mais meio, tá? E aí, como é que você calcula a função num ponto? Você calcula assim, ó. Por exemplo, se você quer calcular f de 2, basta você colocar no lugar da variável, que aqui eu coloquei n, e substituir ela por 2. Então, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 vai ser igual a 3 meios, certo? Então, nesse caso, a gente diz que a imagem do 2 é 3 meios. Ó, o f de 1 é meio mais meio, que é igual a 1. Tá bom? Então, a imagem do 1 é o número 1 mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? O f do 0, continuando no exemplo, no lugar do n eu coloco 0 e depois eu somo com meio. Isso aqui, 0 sobre 2 é 0, e isso aqui é meio, tá bom? Então, um exemplo bobo de nós calcularmos a função num ponto, tá? Em geral, se eu tiver uma função qualquer e x pertence a A, ou seja, x é um elemento no domínio, f de x é chamado, o f de x que pertence a B é chamado de imagem da função f no ponto x, ou no elemento x, melhor dizendo, no elemento x. Certo? Vamos dar mais alguns exemplos aqui então. Vamos pensar numa função aqui, ó. Vamos ver. De z em z. A gente pode considerar essa função aqui, ó. Considere a função f de z em z, que pega um número inteiro x e leva em x ao quadrado mais 1.
tá? Já que demos essa definição aqui antes, vamos calcular então qual é a imagem de 10 pela função f definida anteriormente, pela função f. Então, pela definição que nós demos, a imagem de f a imagem de 10 por f é f de 10, que o que a função f faz? Ela pega um número, eleva ele ao quadrado e depois soma 1. Então eu vou pegar esse número, elevar ele ao quadrado e depois somar 1. Isso aqui é 100 mais 1, que é 101. Certo? Agora, sei lá, qual é a imagem do 8? A imagem do 8, pela função f, é você substituir a variável x pelo número 8. Então, vai ser 8 ao quadrado mais 1, que é 65. Né? Que é 64 mais 1, que é igual a 65. Beleza? Ótimo, né? Então é isso. Sem muitos segredos, né? Se a gente quer calcular a imagem de uma função, a gente é só mesmo... a imagem de um ponto pela função, é só substituir a variável por esse ponto específico, tá bom? E aí, a gente vai fazer algumas definições agora. Um conjunto muito importante para a gente é o que nós chamamos de conjunto imagem de uma função, tá? Se eu tiver uma função qualquer, f de a em b, uma função qualquer, onde a e b são conjuntos quaisquer, o conjunto imagem de f, é o subconjunto do contradomínio, é o subconjunto de B, ou seja, é um subconjunto do contradomínio dado por isso daqui, ó. Dado por... A gente denota esse conjunto imagem assim, ó, imagem de f, ou também é comum denotar assim, ó, f de a, tá? São duas notações que vocês podem usar. E isso aqui é, por definição, todos os y que pertencem ao contradomínio, tais que o y é igual a f de x para algum x pertencente a A, certo? Então, esse é o conjunto imagem, tá bom? Então, a imagem de uma função nada mais é do que os elementos do contradomínio que estão relacionados a alguém do domínio, tá? Por exemplo, vamos olhar para essa função do exemplo anterior aqui, ó. Vamos olhar para essa função do exemplo anterior e tentar explorar essa definição que nós demos, ó. O exemplo anterior, a função é essa daqui, ó. A gente tem a função f, que sai dos inteiros e vai nos inteiros, aonde o f de x, a lei de formação dela é f de x igual a x ao quadrado mais 1. Tá? Olha só o que acontece. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, olha. O 8, vamos ver se o 8 tá... O 8 tá na imagem? Primeira pergunta, 8 pertence à imagem de f? Para você tentar responder essa pergunta, você faz o seguinte, olha. Suponha que o 8 pertença. Suponha que isso aconteça. Suponha que o 8 pertença à imagem de f. Tá? Então, ele está no contradomínio, com certeza. O 8 pertence a z, ele é um número inteiro. Mas será que ele está na imagem? Não sei, vamos ver se está. Dizer que 8 está na imagem é equivalente a dizer que existe um valor no domínio, que eu vou chamar, sei lá, de A. Existe um valor no domínio inteiro, um número inteiro, tal que o 8, ou seja, tal que o f de A é igual a 8. Mas dizer isso, a função f faz o quê? Ela faz A ao quadrado mais 1. F de A é A ao quadrado mais 1. E isso tem que ser 8, tá? Agora, isso daqui está me dizendo que o A ao quadrado tem que ser igual a 8 menos 1, que é 7. E aí, o A tem que ser igual a raiz de 7, ou o A tem que ser igual a menos raiz de 7. Então, se o 8 pertence à imagem de f, a gente estaria concluindo que o raiz de 7 ou menos raiz de 7
é um número inteiro. Isso é falso, tá? Porque raiz de 7 menos raiz de 7 não são números inteiros. Nem mesmo racionais eles são, tá bom? Então, uma primeira conclusão que a gente chega é que o 8 não pertence à imagem de f, tá bom? Ele não pertence à imagem de f porque ele não pode ser escrito como f, ele não pode ser escrito como f de ninguém, tá? Agora, será que o 5 pertence à imagem? Vamos fazer uma outra pergunta aqui, ó. Será que o 5 pertence à imagem de f? Se tiver difícil ver isso de cara, vamos usar o mesmo raciocínio. Vamos fazer um rascunho aqui para achar um candidato a algum número inteiro cuja imagem dá 5. Olha, para isso acontecer, para que o 5 pertença à imagem de f, isso deve implicar que existe, vou chamar de uma outra letra agora, um b inteiro tal que f de b é igual a 5. Tá? Agora, isso deve implicar que b ao quadrado mais 1, que é a função que nós vimos, é igual a 5, e, portanto, b ao quadrado tem que ser 4, porque 5 menos 1 é 4. E aí o b tem que ser o quê? Ou ele tem que ser 2, ou o b tem que ser menos 2. Então, a gente achou os candidatos a elementos cuja imagem dá o 5. A pergunta é se esses números aqui estão no domínio, tá? Aqui o problema é que esses números não estão no domínio dessa função. Agora, aqui eles estão, porque 2 menos 2 são números inteiros, tá bom? Então, nesse caso específico aqui, o 5 pertence à imagem, tá bom? Porque, olha só, observe, depois desse rascunho que nós fizemos, observe que tanto o f de 2 é 5, porque é 2 ao quadrado mais 1, e o f de menos 2 também é 5. Não tem problema você ter dois elementos diferentes indo no mesmo cara. O que você não pode é ter o mesmo elemento aqui indo em dois caras diferentes no contra-domínio, tá? Senão, se isso acontecer, a função não está bem definida. Mas você pode ter elementos diferentes no domínio chegando no mesmo cara na imagem ou no contra-domínio, tá bom? Então, a conclusão é que sim, o 5 pertence à imagem de f, tá? Uma observação que a gente faz é que para nós vermos se alguém está na imagem de f, é muito importante a gente considerar em que tipo de domínio e contra-domínio a gente está trabalhando. Porque se a gente trabalhasse nessa função aqui, ó, ao invés de trabalhar de z em z, trabalhar de R em R, eu vou considerar essa função aqui, ó. É uma função parecida com a do exemplo anterior, mas agora eu vou definir ela com domínio no conjunto dos números reais e contra-domínio em R também. Então, considere a função g, que sai de R em R, dada por essa lei de formação aqui, ó, g de x igual a x ao quadrado mais 1. Essa função não é igual à função do anterior, tá? O que você pode afirmar é que a lei de formação delas duas é similar. Mas para que duas funções sejam iguais, elas têm que ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação, tá bom? Para que duas funções sejam iguais, é necessário que isso aconteça. E nesse caso aqui, ó, a pergunta se 8 pertence à imagem de f, a resposta é sim agora, tá? Porque lembra que a gente achou o raiz de 7 e o menos raiz de 7 como candidatos a elementos cuja imagem dá 8? Nesse caso aqui era um problema, porque raiz de 7 menos raiz de 7 não são números inteiros, então eles não estão no domínio dessa função f. Mas agora eles estão no domínio dessa função, que é a g, tá? Porque raiz de 7 é um número real e menos raiz de 7 também é um número real. Ó, observe que raiz de 7 e menos raiz de 7 pertencem aos números reais e, por exemplo, f do raiz de 7 desculpa, g, né? Que é g. É raiz de 7 ao quadrado mais 1. Por definição, raiz quadrada de 7 ao quadrado, raiz de 7 é um número positivo cujo quadrado dá 7. Então, ele ao quadrado é 7. Isso aqui é 7 mais 1, que é 8, tá? Então, o 8 é g de alguém que está no domínio. Portanto, o 8 pertence à imagem de g, desculpa. Então, para dizer que um elemento está na imagem, é necessário você dizer, é necessário você saber exatamente qual é o domínio e qual é o contradomínio da função.
Tá? E aí, motivado por isso, a gente define uma noção importante, que é a noção de sobrejetividade. Tá? Uma função f de A em B, onde A e B são conjuntos quaisquer, é chamada sobrejetiva. Se o conjunto imagem coincide com o contradomínio, tá bom? O conjunto imagem sempre é um subconjunto do contradomínio, tá? Quando ocorrer a igualdade, a gente diz que a função ela é sobrejetiva, tá bom? A gente pode voltar para esse exemplo aqui, ó. Vamos trabalhar com exemplos mais de R em R, porque vão ser a maioria das funções que a gente vai trabalhar, tá, pessoal? Vão ser funções com domínio em R e contradomínio em R. No máximo, aqui no domínio, um subconjunto dos reais, tá? O cálculo 1 lida basicamente com funções em uma variável real. Então, quanto mais a gente tiver exemplos aqui, melhor para poder a gente ganhar intimidade com esse tipo de funções. Então, vamos considerar a função do exemplo anterior. Considere a função g de R em R, dada por g de x igual a x ao quadrado mais 1. A pergunta é, g é sobrejetiva? Antes de responder essa pergunta, vamos dar uma olhada na estética dos elementos que estão na imagem aqui. Olha só, os caras que estão na imagem de g são todos da forma x ao quadrado mais 1, certo? O que acontece quando você pega um número real e eleva ao quadrado? Independente dele ser negativo ou positivo, quando você eleva ele ao quadrado, ele já não é negativo mais, tá? Ele pode ser até zero, mas ele não é negativo mais, ele é maior ou igual a zero. E aí, quando você soma 1, aí que ele não tem como ser negativo mesmo, tá? Toda vez que você pega x ao quadrado e soma com 1, isso aqui sempre vai ser pelo menos 1, maior ou igual a 1. Então, quando a gente olha para essa lei de formação, ela está nos informando que as imagens dessa função vão ser todos números maiores ou iguais a 1. Agora, aqui no contradomínio eu tenho muitos números que não são maiores do que ou iguais a 1. Por exemplo, se eu pegar o menos 2, ele é alguém que está no contradomínio de G. Mas eu afirmo para vocês que o menos 2 não está na imagem de G. Ele não está na imagem de G. Por quê? Você pode fazer um raciocínio por contradição rapidinho. Se menos 2 pertence à imagem de G, então existe um x real tal que o g de x é menos 2, o que implicaria que x ao quadrado mais 1 é menos 2 e, portanto, o x ao quadrado seria menos 3. Então, você teria um número real que ao quadrado dá negativo. Tá? Você não tem raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Né? Nesse caso aqui, o x deveria ser um número complexo, tá? Que a gente não vai trabalhar aqui. Beleza? Então, isso aqui é uma contradição. Porque não existe número real cujo quadrado dá um número negativo. Tá? E aí, a conclusão é que o menos 2 não pertence à imagem de G, o que implica, vou escrever pequenininho aqui, que G não é sobrejetiva. Tá bom? Essa função G não é sobrejetiva. Beleza? Então, temos um exemplo de uma função que não é sobrejetiva. Vamos dar um exemplo agora de uma função que é sobrejetiva. Vamos pensar numa função aqui, sei lá. Vou considerar a função... Vou jogar de R em R também. H de R em R, dada por H de x igual a 2x mais 1. Tá bom? A pergunta é, H é sobrejetiva? Eu afirmo para você que sim. Sim. Tá? Pega o número... Então, assim, como é que você prova que uma função é sobrejetiva?
Você tem que pegar alguém no contradomínio qualquer e mostrar que ele é a imagem de H por algum valor de x, tá? Então, ó, seja y pertencente a R qualquer. Objetivo: encontrar algum x em R, tal que h de x é igual a y. Esse é o meu objetivo. Que não é fatorial não, tá? É só uma exclamação. H de x é igual a y. Esse é o meu objetivo. E aí, em matemática, você tem que ser esperto. Por que você tem que ser esperto? Porque às vezes não é fácil você encontrar o que você quer. Então, o que nós vamos fazer agora é encontrar um candidato a x que satisfaça isso, tá? Então, você finge que seu professor não está vendo aí. Aí você vai no cantinho da folha assim e faz: olha, eu não faço a mínima ideia quem é esse x que eu tenho que encontrar. Tudo que eu tenho é y. Eu tenho que encontrar um x tal que h de x é y. Então você faz o seguinte: vem aqui no rascunho, escondido do seu professor, rascunho, e tenta achar um candidato a x. Olha, eu quero isso daqui, h de x igual a y. Eu quero isso. Aí, o que você faz? Bom, o h de x, ele pega o x, multiplica por 2 e soma 1. Certo? E eu quero que isso seja igual a y. O x eu não faço a mínima ideia de quem seja, mas o y está dado. Então, se eu conseguir isolar o x em termos de y, o candidato vai estar lá. E aí depois é só eu fingir que nada disso aconteceu e mostrar: olha que coincidência, o h desse cara dá y. Tá? Então vamos lá. Para o 2x mais 1 ser igual a y, o que você faz? Se o seu objetivo é isolar o x, joga o 1 para o outro lado. Vai ficar 2x igual a y menos 1. E aí joga o 2 para o outro lado, dividindo, né, agora. O x tem que ser y menos 1 sobre 2. Então você achou o candidato. Esse carinha aqui parece que vai satisfazer h dele sendo o y, tá? Agora você finge que nada disso aconteceu. O seu objetivo não é encontrar um x tal que isso aqui acontece. Aí você vem aqui na maior cara de pau. Ok, professor, toma esse x aqui, ó, igual a y menos 1 sobre 2. Eu afirmo para você que h de x é igual a y. Quer apostar quanto? Aí você mostra para ele: olha aqui o que vai acontecer, ó. Observe. Aqui, professor, seu mongol. Aqui, ó. Observe que h de x é o quê? O que h de x faz, professor? Ele multiplica o x por 2 e soma 1. Agora, quem é x, professor? Aqui no lugar de x é o quê? É y menos 1 sobre 2 mais 1. Só que esse 2 aqui vai embora com esse, porque 2 dividido por 2 é 1. E o que sobra é y menos 1 mais 1, que, opa, deu y. Certo? Então eu peguei um y qualquer, fiz uma maracutaia aqui, vi quem era o candidato, e esse candidato se elegeu. Ele, de fato, satisfaz aquilo que eu esperava que ele satisfazia. Tá? Então isso mostra, como eu peguei um y qualquer e mostrei que ele é a imagem de alguém, isso mostra que h é sobrejetivo. Beleza? Show, né? Então é mais ou menos assim que você faz quando você não tem muita ferramenta para provar que uma função é sobrejetiva. E agora a injetividade, que é um outro conceito fundamental em funções também. O que é uma função injetiva? Vamos lá. Supõe que eu tenho uma função qualquer aqui entre dois conjuntos, A e B. A gente viu um exemplo de função aqui atrás. Deixa eu pegar o exemplo para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui atrás a gente viu um exemplo de função que estava aqui, ó, x² mais 1, né? Dizem z. Que o f de 2 é 5 e que o f de menos 2 é 5. A gente viu um exemplo aqui, eu falei para vocês que isso não tem problema acontecer numa função, de você ter dois elementos diferentes no domínio, cuja imagem é a mesma, tá? Isso pode acontecer. Para nós, uma função ela é injetiva quando isso aqui não acontece, tá? Quando cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio e dois elementos diferentes do domínio estão necessariamente associados a elementos diferentes do contradomínio, que é o que não acontece aqui, tá? Aqui eu tenho dois elementos diferentes do domínio que estão associados a um único elemento aqui do contradomínio, ao mesmo. Tá? Quando isso acontecer, a gente vai dizer que ela não é injetiva. E quando isso quando essa diferença for respeitada, quando cada um tiver a sua imagem e ninguém tiver repetição, então a gente diz que ela é injetiva, tá bom? Então dizemos que
F é injetiva se para quaisquer dois elementos, para quaisquer x e y pertencentes a A, que são domínios com x diferente de y, tem-se que, necessariamente, tem-se que a imagem do x é diferente da imagem do y, tá? Isso é o significado de uma função injetiva, beleza? E aí, o que acontece? Ou a gente pode falar de um outro jeito também, ó. Um jeito de falar a mesma coisa é isso daqui, ó. Ou seja, se x e y são elementos quaisquer no domínio, são tais que as imagens são iguais, então os elementos x e y tem que ser o mesmo, tá? Então é o que na lógica a gente chama de contrapositiva, tá? Se P implica Q, então a negação de Q implica a negação de P, tá? Então essa afirmação aqui é equivalente à de cima. Ou seja, se eu tiver dois elementos em A no domínio que tem a mesma imagem, então eles têm que ser iguais, tá? Eu só vou permitir que isso aconteça quando eles forem iguais. Isso captura a injetividade, tá bom? E aí a gente pode dar alguns exemplos. A gente pode voltar nesse exemplo que nós vimos. Considere a função g, que sai de R em R, dada por g de x igual a x ao quadrado mais 1, tá bom? E aí a gente pode observar o seguinte, nós vamos aproveitar as contas que a gente já fez, né? Já vimos o que acontece, ó, que o g de 2, quem é? G de 2 é 2 ao quadrado mais 1, que é 4 mais 1, que é 5. E o g de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado mais 1. E aí o menos aqui vai embora, porque é menos 2 ao quadrado, então é 4 mais 1, 5 também. Então eu tenho dois elementos aqui diferentes com a mesma imagem, tá? Ou seja, o g do 2 é igual ao g do menos 2, mesmo ocorrendo isso daqui, ó. Mesmo ocorrendo a obviedade de que menos 2 é diferente de 2, tá? Então isso aqui está me dizendo que g, essa função g, não é injetiva. Não é injetiva, tá? Agora vamos aproveitar um exemplo que a gente já fez antes aqui. Esse exemplo que a gente acabou de fazer. Era a função 2x mais 1. Aqui, ó. Essa função h aqui, ó. Vamos voltar nesse exemplo. Ó. A gente viu que ela era sobrejetiva, né? Então, vamos mostrar, considere a função h, a gente vai mostrar que ela é injetiva também. Considere a função h de R em R, dada por h de x igual a 2x mais 1. Vamos mostrar que h é injetiva. E aí, como a gente não tem muita ferramenta agora para mostrar isso, a gente vai direto pela definição mesmo. Tá? Se eu quero mostrar que h é injetiva, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar dois elementos quaisquer no domínio, assumir que eles têm a mesma imagem, e aí, se eu quiser mostrar que ela é injetiva, eu tenho que concluir de alguma forma que esses dois elementos que eu peguei iniciais são iguais. Tá? Então, sejam, o domínio aqui é R, né? Sejam x e y em R, tais que h de x é igual a h de y. O meu objetivo é mostrar que x é igual a y, tá? Se eu mostrar isso, a gente está mostrando pela definição que h é injetiva. Bom, isso aqui implica isso daqui, ó. Logo, quem é h de x? 2x mais 1. E isso tem que ser igual a h de y, que é 2y mais 1. Agora, isso daqui está me dizendo o seguinte, ó. Tem um aqui de um lado, tem um aqui de outro. Se eu diminuir uma unidade de ambos os lados, a gente vai chegar que 2x é igual a 2y. E aí, se eu multiplicar por meio em ambos os lados, a gente vai chegar que x é igual a y. Então, pegamos dois caras arbitrários, tais que eles têm a mesma imagem, mostramos que não tem para onde correr. Eles têm que ser iguais. Então, a conclusão, h
tem que ser necessariamente injetiva, certo? Beleza? Então os conceitos de injetividade e sobrejetividade estão ok, tá? E aí a gente pode então definir o que é uma bijeção, tá? Agora fica fácil porque a gente conhece os dois conceitos que a gente precisa para definir isso, tá bom? Então a gente diz uma função f de a em b é chamada de bijeção, ou bijetiva, ou uma bijeção, ou é bijetora, enfim, tem vários nomes. É chamada bijeção, ou bijetiva, né? Pode colocar aqui, ó. Ela é bijetiva, ou bijetora, a mesma coisa para os anteriores, tá? Você pode falar sobrejetivo, sobrejetora, injetivo, injetora, são sinônimos. Isso aqui é uma bijeção. Se f é injetiva e sobrejetiva. Beleza? Então, quando ela é uma injetividade e uma sobrejetividade, a gente tem que ela é uma bijeção. E aí um exemplo de bijeção a gente acabou de ver, tá? Nós já vimos que H de R em R, dada por H de X igual a 2x mais 1, é injetiva. Num dos exemplos, a gente acabou de ver que ela é injetiva, e anteriormente a gente também já tinha visto que ela é sobrejetiva, tá? Então essa função H é uma bijeção. Certo? As outras funções não são bijeção porque elas não são nem injetiva nem sobrejetiva, né? Deixa eu ver os exemplos que a gente pegou aqui, ó. Essa função aqui, né? Essa função aqui, ela não é injetiva. Essa função G aqui, ela não é injetiva, então, portanto, não pode ser uma bijeção. E ela também não é sobrejetiva, né? Então, mesmo que ela fosse injetiva, ela não poderia ser uma bijeção, porque ela também não é sobrejetiva. A gente viu que as imagens aqui são sempre números maiores que zero, certo? Então, ela não é sobrejetora. E, portanto, não pode ser uma bijeção. Beleza, gente? E aí, para fechar essa aula, a gente só vai definir o que é o gráfico de uma função. E aí ver alguns exemplos antes da gente partir para as próximas construções. O gráfico de funções vai ser uma coisa que a gente vai estudar bastante. E aí a ideia vai ser tentar esboçar gráficos usando conceitos como limites e derivadas, né? Mas como a gente não tem isso aqui ainda, a gente vai esboçar gráficos de funções mais simples por enquanto. Então, o que é o gráfico de uma função, como a definição dele, né? Então, é o seguinte, ó, se eu tiver uma função f de a em b, ou seja, uma função que tem domínio a e contradomínio b, o gráfico de f, que a gente vai denotar assim, ó, não tem bem uma notação padrão não, tá? Eu vou denotar aqui rapidamente por g de f, esse gi, obviamente, de gráfico. Isso aqui é o subconjunto do produto cartesiano de A com B, dado por... Então, você pega o domínio contra o domínio e olha para o produto cartesiano dele. O gráfico é esse daqui, ó. É o conjunto de todos os pontos que estão no produto cartesiano, dados por x, y, pertencente a cartesiano B, ou seja, são os pares ordenados x em y, ou seja, o x está em A e o y em B, aonde o y é igual a f de x. Tá bom? Beleza? E aí, no nosso caso específico do curso de cálculo, todos os gráficos das funções que a gente vai trabalhar vão estar no plano cartesiano, tá? Porque vamos trabalhar mais com as funções, f, funções do tipo f, que estão definidas num domínio que é subconjunto de R e que tem contradomínio R, tá? Funções de uma variável real com valor real. E aí o gráfico de f vai estar sempre contido o quê? No D cartesiano R, que por sua vez está contido em R cartesiano R, que é o nosso querido R2, que é o plano cartesiano, tá bom?
Então, basicamente, no curso de cálculo 1, o gráfico das funções que a gente vai estudar vão estar aqui, ó, no plano cartesiano que a gente viu na última aula, tá? Por isso que eu revisei com vocês na última aula. Então, vamos esboçar alguns gráficos de funções aqui, algumas funções mais fáceis, ó. Então, um exemplo. Vou pegar com domínio finito, ó. Considere o conjunto. Considere o conjunto D como sendo esse conjunto aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E a função f, definida nesse domínio, só nesses 6 pontos, que vai de D em R, dada por f de x igual a... Vamos usar aquela que a gente estava trabalhando, x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. Vamos tentar esboçar o gráfico dessa função, então. Ó, o gráfico nós vimos por definição que é isso. Ó. Eu vou escrever ele primeiro como pontos. O gráfico desse negócio é isso daqui, ó. X, f de x, onde o x varia livremente no domínio, tá? Isso é a mesma coisa que isso daqui, tá bom? Dizer que x e y está em AB onde y é igual a f de x, é dizer então que se o y é igual a f de x, você coloca o f de x aqui no lugar do y e deixa o x variar livremente no domínio A, tá? Então a gente pode enxergar o gráfico dessa forma aqui, que é um jeito mais apto, tá? Aí eu vou começar a listar os pontos então, ó. Como aqui é um número finito de pontos, eu posso ir fazendo um por um, ó. Quando o x é zero, quem é o f do zero? Vamos calcular aqui pertinho aqui, ó. F de zero é 0 ao quadrado mais 1, que é 1. O f do 1, vamos calcular todas as imagens aqui primeiro. F de 1 é 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Vou fazer um rascunhozinho aqui do lado. F do 2 é 2 ao quadrado mais 1, que é 5. Presta atenção nas minhas contas, que eu sou muito burro para fazer conta, hein? 3 ao quadrado mais 1, que é 10. 9 mais 1, 10. F do 4 é 4 ao quadrado mais 1, que é 17. E f de 5 é 5 ao quadrado mais 1, que é 26. Então, calculamos todas as imagens aqui, tá? Deixa eu colocar o gráfico aqui do outro lado, que vai ficar meio embolado aqui. O gráfico é isso, né? Beleza. Vamos listar eles aqui agora, então, os pontos. Então, o gráfico de f é o seguinte, ó. Primeiro, eu ponho o valor de x, vou começar pelo zero. Quando o x é 0, o f do 0 é 1. Quando o x é 1, quando o x é 1, o f do 1 é 2. Quando o x é 2, o f do 2 é 5. Quando o x é 3, o f do 3 é 10. Quando o x é 4, o f do 4 é 17. E quando o x é 5, o f do 5 é 26, tá bom? Então, se a gente tentar aqui mais ou menos descrever o gráfico dessa função, o gráfico aqui está em R2, porque eu posso enxergar o D aqui formado por números inteiros, que está dentro dos números reais. Então, eu posso desenhar isso aqui no R2, no plano cartesiano. Aqui é o x, o eixo x, né? E aqui é o eixo y. E o gráfico é um conjunto de pontos finitos, nesse caso, porque o domínio é finito, né? Então, eu vou traçar esses pontos aqui no plano cartesiano. No x igual a 0, eu tenho o tamanho 1. Dificilmente vai ficar em escala aqui, né? Com tamanho 1, eu tenho 2. Então, está aqui o segundo ponto do gráfico. Com x igual a 2, eu tenho 5. É ruim de ficar em escala, hein? 5. Então, está aqui o 5. Com x igual a 3, eu tenho 10. Já era, né? A escala. Pessoal, vai perder a escala, tá? Vou desenhar um pouquinho mais para cima aqui, mas vai perder a escala. Com x igual a 3, eu tenho 10. Vou colocar um pouquinho para cá, assim, ó. Esse x ao quadrado aí rebentou, porque aumenta muito os números. Mas não tem problema, não. E aí, com x igual a 4, eu tenho 17. E com x igual a 5,
eu tenho o 26. Vou botar lá em cima, tá? Desculpa o desenho mal feito aí. Aqui eu não pensei muito bem, né? Mas tudo bem, a escala. Então o gráfico é esse, né? Ah, desculpa, aqui nesse ponto tá aqui não. Tira daqui. É no x igual a 5. Não tá aqui. É aqui, ó. Aqui tem um 17 e aqui lá em cima. Tome pontilhado. Tem altura 26 aqui. Tá bom? Então, com esse domínio finito, o gráfico dessa função, uma representação geométrica desse gráfico são esses pontos aqui. Tá bom? O que nós vamos ver a partir das próximas aulas é, primeiro, para funções, na próxima aula a gente vai ver função do primeiro grau, e aí a gente vai ver que o gráfico de uma função do primeiro grau de R em R é uma reta. Depois a gente vai ver funções do segundo grau, em que o gráfico é uma parábola, a maior parte de vocês já viram isso. E depois a gente vai ver as funções polinomiais, e aí para traçar o gráfico de funções polinomiais e funções exponenciais, especialmente polinomiais com grau a partir do número 3, a gente vai precisar entrar com alguns conceitos de limites e derivadas, tá bom? Para ajudar a gente a esboçar esses gráficos. Não vai ser tão simples quanto esboçar o gráfico de uma reta, que é a função do primeiro grau, e esboçar o gráfico de uma parábola, que é uma função do segundo grau. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje foi para revisar esse conceito de função, função injetiva, sobrejetiva, abjeção, gráfico de função, que é algo que vai acompanhar a gente por todo o curso de cálculo 1. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver algum conceito aqui que vocês tenham alguma dificuldade, eu sugiro fortemente que vocês reforcem esses conceitos, porque, como eu disse para vocês, ó, esse tipo de funções aqui, ó, funções com domínio nos números reais e contra domínio real, ou seja, funções de uma variável real, vão ser as funções que a gente vai trabalhar durante todo o curso, tá? Estudar esse tipo de função que se ocupa o cálculo diferencial integral 1, no nosso caso. No cálculo 2 vocês vão ver funções de mais variáveis, né? Onde aqui não tem só R, é um R2, R3 e por aí vai. Mas no nosso caso nós vamos nos limitar a trabalhar com funções de apenas uma variável real. E aí as próximas aulas vão ser dedicadas a listar as principais funções que nós vamos trabalhar. Funções do primeiro grau, segundo grau, funções polinomiais, funções racionais, funções trigonométricas, funções exponenciais e funções logarítmicas. Claro que eu não vou falar isso tudo numa aula, a gente vai tentar reservar uma aula para cada uma delas, beleza? Que todos tenham uma boa noite, um bom dia, boa tarde e até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.